Olá, sou a professora Albina. Vou fazer agora uma questão de física, questão número 161. O enunciado diz o seguinte: certa quantidade de um gás ideal, vamos destacar que o exercício se trata de um gás ideal, monoatômico. Então, esse gás sofre um processo termodinâmico no período de A para B, como indicado no gráfico. Então, muita atenção, porque o gráfico tem no eixo das ordenadas a pressão, que está na unidade multiplicado por 10 a terceira, newtons por metro quadrado, e no eixo das abscissas tem o volume que está em metro cúbico. Ele deu as constantes R, que é 8,31 Joule por mol vezes Kelvin, e a temperatura no ponto A é de 600 Kelvin. Como ele disse aqui no início do enunciado que o gás ele é ideal, o gás ideal ele tem a característica de ter a fórmula pressão vezes volume igual ao número de mol vezes R vezes T. Então, no ponto A, se o gás ele é ideal, ele vai ter a pressão no ponto A vezes a velocidade no ponto A é igual a N, N é uma constante, R também é uma constante, vezes a temperatura no ponto A. Isso você pode usar toda vez que o gás for um gás ideal. Então, ele quer o número de mols do gás. Se a gente vê que ele deu no ponto A a pressão, eu posso ver aqui no gráfico. O volume eu também tiro do gráfico e a temperatura ele deu, que é 600. O R ele também deu 8,1. Então, com essa fórmula, eu consigo encontrar o número de mol desse gás ideal. Então, vai ficar pressão vezes volume é igual a nRT, tudo do ponto A. Então, a pressão no ponto A, 10 vezes 10 a terceira, vezes volume no ponto A, 0,3, igual N, que é o que eu quero encontrar, vezes R, ele deu no enunciado, 8,31, vezes a temperatura no ponto A, 600 Kelvin. Eu tenho aqui 3 vezes 10 a terceira, que é igual a 3.000, igual a N vezes 8,31, 8,31 vezes 600 dá 4.986. Logo, o N é a divisão de 3.000 dividido por 4.986. Isso dá aproximadamente 0,6. Então, a gente encontra o número de mol dessa maneira. O próximo item, ele pergunta a temperatura em B, temperatura final no item B. Ora, se o gás é o ideal, ele mantém essa igualdade em todos os pontos. Então, eu vou fazer a mesma fórmula, só que agora eu vou pegar tudo do ponto B, porque agora eu já sei que o N é 0,6. Então, vai ficar P do ponto B vezes a velocidade do ponto B igual a N vezes R vezes temperatura no ponto B. Pressão no ponto B, 4 vezes 10 a terceira, vezes volume no ponto B, 0,1, igual a N, que eu já sei que é 0,6, R, que está no enunciado, 8,31, vezes temperatura no ponto B, que é o que ele quer nesse item. Resolvendo a primeira conta do primeiro membro, vai dar 400, é igual 0,6 vezes 8,31 dá 4,986. Dividindo 4 por 4,986 dá aproximadamente
80 Kelvin. Então, a temperatura no ponto B é igual a 80. A letra C, ele quer a variação de energia interna que o gás sofre no processo. Se o gás é monoatômico ideal, se o gás é ideal, a variação da energia interna é encontrada pela fórmula 3/2 N R variação de temperatura. Variação de temperatura, que é a temperatura final menos a temperatura inicial. Então, a variação de energia interna vai ser 3/2. N já foi encontrado lá no item A, que é 0,6. R foi dado no enunciado, 8,31. E agora a gente já tem as duas temperaturas. Final é a que está na ponta da seta, é a temperatura B. Temperatura B, encontramos aproximadamente 80. Inicial é a temperatura A, que começou o processo. Temperatura A foi dado no enunciado, que é 600. Então, essa variação de energia interna vai ser igual a primeira parte dessa fórmula aqui, 3/2 vezes 0,6 vezes 8,31, é igual a 7,479, que eu vou multiplicar pelo resultado do parênteses, que é um valor negativo, menos 520. A multiplicação dá uma variação da energia interna igual a aproximadamente menos 3,9 vezes 10 à terceira. Isso em Joule. O próximo item ele quer o trabalho realizado sobre o gás na compressão do estado A para o estado B. Então, ele quer o trabalho de A para B, no sentido da seta. O trabalho realizado é sempre a área que está sobre a linha da transformação do processo, que aqui nesse exemplo é um trapézio. Então, o trabalho realizado é igual à área. E aí a fórmula varia de acordo com a forma geométrica que está formando aqui no gráfico. Nesse caso aqui, é um trapézio. Redesenhando o trapézio aqui. A altura maior aqui, que seria a base maior, é 10 vezes 10 ao cubo. Essa base menor é 4 vezes 10 ao cubo. E essa altura é considerado o final menos o inicial. O final é o ponto B, que é 0,1. 0,1. Inicial é o ponto A, que é 0,3. Menos 0,3. Essa é o valor dessa altura, porque ele está no sentido contrário do eixo. Então, ele vai ficar com valor negativo. A área do trapézio é a base maior, que é 10 vezes 10 à terceira, mais a base menor, que é 4 vezes 10 à terceira, dividido por 2, multiplicado pela altura, que vai dar um valor negativo, menos 0,2. 10 mais 4
vai ficar 14 vezes 10 a terceira, dividido por 2, multiplicado por menos 0,2. Logo, a área vai ficar um valor negativo, 1,4 vezes 10 a terceira. Logo, o trabalho realizado vai ser menos 1,4 vezes 10 a terceira joule. Próximo item é a quantidade de calor que o gás troca com o ambiente. Então, a quantidade de calor a gente resolve pela variação da energia interna, que é igual à quantidade de calor recebida menos o trabalho que foi trocado. A variação de energia interna foi encontrado no item C, menos 3,9 vezes 10 ao cubo. O valor do Q é a quantidade de calor que o exercício quer que você encontre. O trabalho realizado foi a área, que também foi um valor negativo. Então, vai ficar menos da fórmula com menos encontrado. Resolvendo esse sinal menos com menos, vai ficar menos 3,9 vezes 10 ao cubo, igual a Q, mais 1,4 vezes 10 ao cubo. Passando esse 1,4 vezes 10 ao cubo para frente, menos 3,9 vezes 10 ao cubo, menos 1,4 vezes 10 ao cubo, é igual ao valor de Q. Como está na mesma potência de 10, eu somo menos 3,9 menos 1,4, dá um valor de menos 5,3 vezes 10 à terceira. Este é o valor da quantidade de calor. Qualquer dúvida, pode deixar nos comentários deste vídeo.